Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre mitologia. Então, a imagem que a gente está vendo aqui é um exemplo de um mito grego, o mito da Caixa de Pandora. E a gente vai tentar explicar um pouco o que é que aconteceu nesse mito e o que era o mito em termos gerais. A aula de hoje é a aula 1.2.5, Mitologia. A gente vai começar fazendo a revisão das aulas anteriores que nós tivemos para esse bimestre. Na primeira aula, nós falamos de um tema da metodologia da pesquisa científica, que é o resumo. E nós abordamos lá qual era o conceito de resumo. Já na segunda aula, nós tratamos da tragédia Édipo Rei, de Sófocles, em que nós tentamos demonstrar um pouco, através daquela tragédia, qual é a relação que o grego estabelecia entre a vontade humana e o destino. Na terceira aula nós fizemos a investigação, parte 1, sobre mitologia e os pré-socráticos. Nessa primeira parte, na terceira aula, nós apenas fizemos a leitura de um texto. Já na aula 4, nós tivemos a investigação, parte 2, em que eu pedi que vocês fizessem um resumo sobre o texto que foi lido. E aí, agora sim, depois de trabalhar um pouco a revisão das aulas anteriores, nós vamos adentrar o tema da aula de hoje, que é mitologia, e nós vamos começar com alguns exemplos de mitos gregos. Alguns exemplos de mitos gregos. Primeiro, o mito dos deuses primordiais. Segundo, o mito de Prometeu. E terceiro, o mito de Pandora, que é aquele que a gente viu na imagem da abertura. O mito dos deuses primordiais vai dizer o seguinte, e aí eu quero que vocês acompanhem junto comigo a leitura. Na origem do universo estão três deuses primordiais: Caos, Terra ou Gaia e Eros, que é o amor. A deusa Terra é o assento sempre firme de todas as coisas, o fundamento inabalável. Primeiro, ela gera sozinha um outro ser igual a ela, o deus Céu, que também é chamado de Urano, para que também ele seja o assento sempre firme de todos os deuses, e para que a cubra toda ao redor. E depois, sozinha, gera as altas montanhas e o mar impetuoso. Há três grandes linhagens divinas: a descendência do caos, a do mar, que é Poseidon, e a do céu, Urano. Do caos provém todos os males que atormentam a vida humana. Os mais importantes deles são os terríveis filhos da deusa Noite. Na família do deus Mar, ou Poseidon, há monstros de estranhas formas compósitas, que habitam as águas marinhas e as regiões subterrâneas. Na família do céu, há a sucessão dos reis divinos Cronos e Zeus. Então nós temos na imagem aqui Gaia, que é a terra, Urano, que é o céu, e Oceanos, ou Poseidon, que é o mar. Além disso, a gente tem também o Tártaro, que seria o submundo. Nesse primeiro mito, o mito dos deuses primordiais, ele está tentando mostrar que os deuses seguem uma certa linhagem, ou seja, que eles possuem uma genealogia, eles possuem pais, avós e assim sucessivamente, e assim eles são criados. Então Zeus, por exemplo, que é um dos mais poderosos deuses, ele é filho de Cronos, que é deus do tempo, e este já é filho do céu, ou Urano também. Então, essa é a função desse mito, mostrar a origem dos deuses. Vamos agora para o nosso segundo mito, que é o mito de Prometeu. E aí, novamente, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Foi então que chegou à terra o titã Prometeu. O gigante sabia que na terra estava adormecida a semente dos céus. Por isso, apanhou um bocado de argila e molhou-a com um pouco de água de um rio. Com essa matéria fez o homem, à semelhança dos deuses, para que fosse o senhor da terra. Foi assim que surgiram os primeiros seres humanos, mas faltavam-lhes conhecimentos sobre os assuntos da terra e do céu. Prometeu aproximou-se e ensinou às suas criaturas todos esses segredos. No entanto, faltava-lhes ainda um último dom para se manterem vivos: o fogo. Este dom, entretanto, havia sido negado à humanidade pelo grande Zeus. Porém, Prometeu apanhou um caule do templo, aproximou-se da carruagem de Febo, o sol, e incendiou o caule. Com esta tocha, entregou o fogo à humanidade, dando-lhe assim a possibilidade de dominar o mundo e os seus habitantes.
Zeus, porém, irritou-se ao ver que o homem possuíra o fogo e que a sua vontade tinha sido contrariada. E aqui depois vai entrar o mito de Pandora, que a gente vai contar a seguir. Aí o que foi que aconteceu depois de todo o mito de Pandora? Da briga que Zeus estava tendo com Prometeu por ele ter dado fogo aos homens. Zeus dirigiu a sua fúria contra o próprio Prometeu, mandando que Hefesto e seus serviçais Crato e Bia, o que é Crato? O poder, e o que é Bia? A violência, o acorrentassem a um penhasco no Monte Cáucaso. Mandou ainda uma águia devorar diariamente o fígado de Prometeu, que contudo se regenerava a cada dia. O seu sofrimento durou por inúmeras eras, até que Héracles passou por ele e viu o seu sofrimento. Uma das grandes questões nesse mito de Prometeu é que ele é castigado por Zeus por ter dado aos homens o fogo, e o fogo simboliza aí a razão humana, o pensamento. A partir do fogo você consegue manipular as coisas, você consegue derreter o ferro, você consegue cozinhar as coisas. Com o homem dominando o fogo significa, de certa forma, também que ele domina a natureza. E para fazer isso, ele precisa utilizar do seu intelecto, da sua razão. Ou seja, o mito de Prometeu está mostrando a origem dos seres humanos. Os seres humanos foram feitos, como mostra o mito, a partir de uma argila que foi molhada na água de um rio. E aí depois, esse ser, que é o ser humano, ele já possuía várias faculdades, mas não possuía uma das principais, que era o fogo, que era a razão. E aí Prometeu, que era uma entidade divina, foi e deu fogo para os seres humanos. Agora a gente vai para o mito de Pandora. Então, Pandora tem a ver com o mito de Prometeu. Onde é que Pandora vai entrar em toda essa história? Vamos acompanhar aqui na leitura novamente. Por isso, Zeus preparou no Olimpo a sua vingança. Mandou que Hefesto fizesse uma estátua de uma linda donzela, a que chamou de Pandora. O que significa Pan? Pan significa o todo. Pandora significa a que possui todos os dons. Afrodite deu-lhe a beleza, Hermes o dom da fala, Apolo a música. Zeus pediu ainda que cada imortal reservasse um malefício para a humanidade. Esses presentes maléficos foram guardados numa caixa que Pandora levava nas mãos. Pandora então desceu à terra, conduzida por Hermes, e aproximou-se de Epimeteu, aquele que pensa depois, o irmão de Prometeu, aquele que pensa antes, e diante dele abriu a tampa do presente de Zeus. Então, esse presente que Zeus mandou, Zeus e os outros deuses mandaram para Prometeu, na verdade era um presente como se fosse um castigo também, pelo fato de Prometeu ter dado fogo aos homens. Então Pandora reuniu toda essa caixa que tinha todos esses presentes, que na verdade eram males, e entregou e abriu na frente de Prometeu. Foi então que a humanidade, que até aquele momento havia habitado num mundo sem doenças ou sofrimentos, se viu assaltada por inúmeros malefícios. Pandora tornou a fechar a caixa rapidamente, antes que o único benefício que havia na caixa escapasse, a esperança. O mito de Pandora mostra um pouco sobre a origem do sofrimento humano. Então, qual seria a origem de todos os males, doenças, dores, sofrimentos que nós seres humanos temos? Sendo que no começo a gente poderia viver num paraíso, num mundo sem sofrimento, em que a gente já recebeu de uma outra divindade, que foi Prometeu, a gente recebeu o dom do fogo, o dom da razão, então a gente poderia controlar tudo. Mas só que a gente recebeu também o sofrimento, que é simbolizado aí pela caixa de Pandora. Então, a partir desses três exemplos, que foi o mito dos deuses primordiais, o mito de Prometeu e o mito de Pandora, a gente vai tentar generalizar um pouco e dizer o que o mito é em termos gerais. A palavra mito vem do grego mitos, que significa palavra, o que se diz, narrativa. Então, o mito, nesse primeiro momento, está muito ligado à oralidade. O mito, inclusive, como nós colocamos aqui, está presente em diversas culturas que são mais de tradição oral, ou seja, da oralidade, quando não há escrita. Em algumas sociedades, algumas culturas, até hoje,
o mito ele é muito importante pelo fato dele transmitir a cultura daquele povo através da oralidade. O que seria um mito em termos gerais? A gente vai conceituar o mito da seguinte forma. O mito é uma narrativa, ou seja, aquilo que você está narrando oralmente, em termos gerais, normalmente de forma oral, normalmente por meio de uma oralidade. Então, mito é uma narrativa simbólica, ou seja, é quase uma metáfora. Ele traz um símbolo, não que aquilo ocorreu concretamente, mas ele tem um valor. Ele possui um símbolo e uma importância para determinada cultura. O mito é uma narrativa simbólica sobre a origem de algo. Então, o mito ele está sempre falando sobre a origem, ele está sempre narrando uma origem. O mito dos deuses primordiais, que foi o primeiro mito, ele está falando sobre a origem dos deuses, o nascimento dos deuses. O mito de Prometeu está falando sobre a origem dos seres humanos. O mito de Pandora está falando, que foi o terceiro mito que nós vimos, o mito de Pandora está falando sobre o sofrimento humano. E agora a gente vai ver quais são as três maneiras principais do mito narrar a origem das coisas. Então, relembrando, o mito trata da origem das coisas. Mas de que forma que ele fala sobre essa origem? A primeira forma é a genealogia, ou seja, é encontrando o pai, a mãe, os tios, os avós de determinados seres. A segunda forma é a guerra ou a aliança entre os deuses. E a terceira forma é a recompensa ou castigo dos deuses. Então, aqui estão as nossas referências que nós trabalhamos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, basta vocês enviarem pelo meu e-mail ou colocarem aqui no YouTube. Até a próxima aula.